Saúde física, mental, espiritual. Está começando o podcast Guia Mais Saúde. Esse podcast dedicado a você que quer viver bem. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Viviane Nunes e vou estar com você conduzindo esse bate-papo aqui nos nossos estúdios em Campo Grande, o coração de Mato Grosso do Sul. Mas olha só, não se esqueça de começar assistindo a gente, mas se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, clicando no sininho, deixar o seu like, o seu joinha aí, agora já no comecinho, porque isso entrega nosso conteúdo cada vez para mais pessoas, né? Ajuda aí a entender que o nosso trabalho é bom, levando saúde para todo mundo por aí, viu? E no episódio dessa semana do Guia Mais Saúde, eu tenho o prazer de receber aqui ela que vai emocionar, inspirar você. Eu estou falando da Suelen Marinho, ela que é mãe da Sofia e da Vivi, minha xará, é isso mesmo. Ela que é uma menininha aí com síndrome de Down, né, e que tem se mostrado aí um verdadeiro talento nas redes sociais, na criação de conteúdo. Ela é a mãe dela e é o seguinte, a Sofia não, a Vivi tem síndrome de Down e com uma dificuldade para falar em Libras, para se comunicar. Então, ela aprendeu Libras. Quem vai trazer essa história para a gente hoje é a mãe dela, a Suelen Marinho. É um prazer te receber aqui hoje, viu, Suelen? O prazer é meu. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui falando, né, sobre a deficiência, sobre a inovação aí por todas as técnicas, né, todas as modalidades aí desse mundo que esse mundo propõe. E mais ainda falar da minha filha, de mim, da nossa história. É uma honra, né, Vivi? Dá oi, Vivi. Mamãe, nanai. Tá todo mundo aqui. Suelen, então já começa contando pra gente a história da Vivi, que é Vitória, né? Ela é uma Vitória, essa menina. Já conta pra gente como que foi esse passo a passo, que você percebeu a dificuldade dela para se comunicar, até você buscar a Libras, como essa saída aí. Sim, a Vitória inicia ali, né, a descoberta da síndrome de Down durante a gestação, lá no exame morfológico. Descobri que ela tinha a possibilidade de nascer com síndrome de Down. Vivi o luto, né, da criança nova que ia vir para mim, que eu não tinha ideia. Passei por toda aquela fase difícil que as mães com deficiência vão me entender e sabem qual é. E passei dentro da barriga alguns meses, algumas semanas, entendendo, tentando compreender o porquê eu, né? A clássica pergunta. Vivenciei algumas experiências que eu fui atrás para descobrir, conheci famílias que tinham crianças com síndrome de Down, visitei a PAI, conversei com a assistente social, fiz tudo que eu pude para entender, porque eu já comecei a me preparar para quando ela nascesse eu já não ter aquela resistência que eu tinha medo de ter. E né? muito jovem, né? Você estava falando que tinha 24 anos. Eu tinha 24 anos, uma das minhas questões foi essa, falei, poxa, mas quem tem síndrome de Down não é mãe mais velha? Eu tenho 24, o pai na época tinha 28, e eu falei, poxa, nada a ver, né, Deus, por que o senhor fez isso? Né? De todas as questões que a gente vive. E aí foi passando o tempo, eu entendi, eu falei, não, quer saber? Vai dar tudo certo, vou entender esse mundo e já não tinha o que fazer, eu falei, é isso aí. Aí eu fui trocando, aí eu conto até nas minhas redes sociais, eu fiz a pergunta do por que não eu? Cara, minha cara, porque eu sempre fui muito animada, né, muito descolada, eu falei, cara, olha, é minha cara. Eu comecei a conhecer as crianças, eu falei assim, não, minha filha vai ser top, vou encher ela de coisa e tal, e eu que te contei um pouquinho antes, vou fazer dela a Down mais animada, e vai fazer tudo, e aí comecei a abraçar a causa, foi quando eu comecei a visitar, conhecer os lugares, conhecer pessoas, conhecer histórias, e isso me inspirou bastante. E aí, quando vem a Vivi, vem a vida real, né? Que até então, assim, eu passei aquelas ondulações, a hora que ela chega, ficou internada ali uns 15 dias, porque tem toda a parte de respiração. Apesar dela não ser cardiopata, ela teve que ser monitorada quando nasceu, ficou internada na UII. Aí eu já fiquei ali, já internada com ela, né? Operada, tendo que viver no hospital, mãe de UII, né? Que a gente chama, ou mãe de UTI, que depois também ela internou algumas outras vezes, mas eu vivenciei ali os primeiros 2 anos dela, sempre internada, sempre ficando doentinha, muito sensível,
Aí eu também ficava tentando enfiar um monte de estimulação nela, fazia terapia de tudo quanto é jeito, pra poder deixá-la super bem. E até que foi passando o tempo, fui tendo mais maturidade e fui entendendo que o que fazia diferença na vida dela era o dane-se, né? Falei, ok, quer saber? Já desisti, ok, Deus. Bora lá, vamos lá. Obrigada, e já entendi o recado. Aí eu falei, cara, não, vou relaxar, vou fazer o básico. Um básico bem feito funciona. Foi onde que eu aprendi essa frase. Falei, então ela vai fazer uma fono, vai fazer a físio, até ela andar, e vai fazer a TO. E vai escolinha. E tá ótimo, e vai brincar em casa, o resto é comigo. E comigo e com a irmã, que a irmã foi fundamental. A irmã é 1 ano de diferença. Com certeza. E eu nunca contei pra irmã que ela tinha síndrome de Down. A irmã nunca nem soube. Mas foi entender o que era isso, aos 6, 7, 8 anos, eu comecei a tocar no assunto com ela. Então ela nunca entendeu. Ela tem uma irmã. Por que a minha irmã não fala? Por que a minha irmã não vai lavar a louça? Sim, eu vou ter que lavar. Por que minha irmã não fica de castigo? Até ela vendo o mundo, tratando a Vitória diferente. E isso era... Aí vivi outra fase da irmã da Vitória. Do entendimento, tive mais né? dificuldade com a irmã da Vitória em certas fases do que com a Vivi. Fui passando, de fase em fase eu vivo um B.O. com uma. E aí da Vivi foi, assim, essa parte de saúde, de fala, de andar, que é uma dificuldade nós, né? É uma preocupação que a mãe tem ali, a família tem. Então ela andou, até que a parte motora dela sempre foi desenvolvida, sempre levei em pracinha, coloquei pra pisar em areia, botava ela pra subir os negócios, escorregar. As mães, que normalmente as minhas amigas são tudo um pouco mais velhas, mais velhas, quase morria do coração comigo, porque eu era doida já desde nova, né? Falei, não, ela vai descer escorregador. E ela subia sozinha, eu tenho filmagem dela com 2 aninhos subindo escorregador sozinha. E se virando ali. E eu deixava, né? E como isso é importante, né? Dar uma independência pra eles, né? A vantagem, talvez, da maternidade um pouco mais cedo foi essa... Eu era desprendida. Que ajudou muito a Vitória, porque eu falava, vai, se vira, bora, vamos. E boto pra correr. E fui aprender... Eu tive que treinar muito pra aguentar ela, porque ela assim, foi agitadíssima. Então eu corro, pego no colo, levanto, vai embora, bota pra andar, e leva não sei de onde, busca não sei de onde. Sempre foi assim. E aí a Vitória cresce com esse perfil dela... Dane-se, né? Então ela dança, ela é muito você, né? Uma querida. E assim, hoje ela é muito... É um carinho muito grande que todo mundo tem por ela. É uma briga que eu tenho agora, porque todo mundo é apaixonado, né? Ela conquista as pessoas, não porque ela é Down, porque ela é muito ela é carinhosa, né? E ela é esperta, ela entende. E aí, ao longo desses 10 anos, que a Vitória é velha já, só tem essa cara das vezes, mas ela é velha, fala, gente, você não se engana com ela que ela é velha. E aí, esses 10 anos foi várias fases, vários degraus ali que a gente teve que conquistar. Então, primeiro eu entendi, quando ela era pequenininha, ok. Qual que é a minha meta agora? Fazer ela andar. Beleza. Andou com 1 ano e meio, 1 ano e pouquinho, que é até cedo pra quem tem síndrome de Down, mas a motora dela tava maneira. Beleza. Vamos agora, preciso que ela fale, preciso que ela tome canudo, guarda a língua. Depois eu precisava que ela chupasse canudo. Meu Deus, chupa canudo. E aí todas as crianças chupavam canudo, ela foi aprender a chupar canudo no tereré. Foi no tereré mesmo. Ah, não pode. Bem sul-mato-grossense Aí mesmo. eu ficava assim, falei, não, ou ela não pode, ou ela vai chupar. Qual que é a meta agora? A meta é ela chupar, então vai chupar tereré sim. Pode tomar tereré. Aprendeu a tomar tereré, aprendeu a chupar canudo, aprendeu no refrigerante. Eu era mãe contraditória. E aí, porque as mães eram tudo certinha, né, na época. E aí, eu me ficar brava com isso também. Eu não sei se eu posso falar palavrão, acho que não, né? Fica à vontade, fica tranquila. Também, puteceu, eu falei, não pode. Eu ganhei não. Então, até eu injuriar, eu vou estar achando esses sinônimos. Até eu injuriar, eu falei, não, quer saber? Minha filha vai viver o meu ritmo de casa. Na época, eu era mãe, eu me separei, então fiquei eu e as duas em casa. Falei, ela vai viver a rotina da casa. Hoje dá pra gente comer maneiro, vamos comer. Hoje vai ter que de miojo, vai ter que de miojo. Hoje vai ter... E era uma pressão muito forte que eu tinha. Porque as mães estavam naquela fase, assim... eram mães, a maioria, de grupos, né? De pessoas com síndrome de Down. Então, tinha mãe com muita condição. Então, era mãe que levava no Dr. Zan, que era um médico lá em São Paulo, que é bem cara a consulta. Eu não tinha condições. Era uma mãe que dava comida na panela de cobre, porque não podia ter não sei o quê. Eram as outras mães que ensinavam, ia na médica XYZ, porque cuidava o zinco, cuidava alumínio, cuidava não sei o quê. Eu falava, gente, eu sou uma péssima mãe, eu não consigo cuidar da minha filha desse jeito, o que eu vou fazer? Eu comecei a ter uma pressão muito forte, assim, comigo, porque eu não conseguia acompanhar aquela rotina. Ai, não pode tomar refrigerante, eu pensando, ai, não pode não sei o quê. Ai, eu comecei a ficar na neura.
Eu falei, não, quer saber? Aí foi quando eu fiz o meu dane-se. Falei, não, a partir de agora vai ser do jeito que dá. E seja o que Deus quiser. Saí de tudo quanto é grupo, eu parei de ser doida. Falei, ó, vai fazer o básico bem feito. E se der pra fazer, eu vou fazer, caprichadamente. E se não der, não vai fazer e tá tudo bem também. Vai, quer comer doce? Come. Cara, nunca comeu um doce. A guria come um brócolis com um gosto que nem eu como. Pois é, eu Então, vi, assim, né? Eu acompanho, eu super saudável. vejo. Então, assim, algumas coisas eu fui percebendo com a prática que a mãe tem umas intuições que a gente também tem que valorizar. Com certeza, Entendeu? A gente né? que tá ali dia a dia cuidando, a gente conhece nosso filho. Então, isso foi uma coisa que me guiou muito com a Vitória. Faz toda a diferença, E o né, equilíbrio Suelen? da mãe, a nossa cabeça estando boa, a gente consegue guiar bem, sabe? Eu percebi muito isso. Não adianta nada a gente ter tudo isso e a mãe tá doidona, brava, e não consegue verdade. cuidar da criança e enlouquece todo mundo em casa, o nível de estresse é absurdo. A criança sente. Pois é, e talvez até pelo fato de você já ser essa pessoa desenrolada, ter sido mãe bem cedo, né? Quer Pode dizer, Deus, ele tem os propósitos dele que a gente não entende na hora, mas depois a gente consegue fazer uma analisada. Mas agora, Suelen, como foi que você chegou para introduzir a Libras na vida da Vitória e da sua família? Ótimo. A Libras é o marco nosso, né? Sim. Do desenvolvimento da Vitória. Foi quando eu falei, ela é diferente. E a Libras foi assim, ela não falava, a parte fonológica sempre foi o nosso problema em casa, assim, com muita dificuldade de desenvolver. E aí já tinha ido várias fonos, terapia desde que nasceu, nunca falava, balbuciava, mamãe, papai, igual ela fala aqui. E eu falava, cara, e eu precisava entender ela, e ela era estressadíssima, porque ela falava e ninguém entendia ela não conseguia se comunicar, e era um caos. Só entendia se eu estivesse perto. E aí eu fui criando, vendo assim, ela queria tomar água, ela inventou um negócio pra água. Aí eu descobri, eu comecei a falar, vamos ver, já que ela tá desse jeito, vamos tentar Libras, pelo menos eu juro por Deus que eu pensei isso, se eu conseguir fazer que ela se comunique de um jeito, que outras pessoas entendam que não seja eu, porque vai que eu morro, eu sempre tive essa minha cabeça que eu ia morrer. Vai que eu vou morrer, não que eu não vá, né, mas eu sempre achei assim, se eu morrer hoje, como que tá as coisas? Acho que é preocupação de toda a maioria das mães atípicas também. Eu falei, se eu morrer, essa menina tem que estar pelo menos alinhada. Eu falei, vamos fazer o seguinte, já que ela tá criando um gesto pra água, sei lá, era assim, algo meio que já automático. Falei, aprendi, entrei no YouTube, jurei essa aqui. Como que é a água? A água é assim. Aí eu falei, filha, água. Água. Aí ela, ok. Mamã. Aí, água. Aí todo. E foi indo. Que cor que é essa? Eu chegava com ela, minha preocupação era a alfabetização. Então eu sentava pra fazer tarefinha com ela, de TO, de qualquer coisa. Aí eu colocava ali, Vitória, isso aqui é o preto, azul, amarelo. Tá bom? Mostra pra mim qual que é o preto. Eu falei, como você não entende? Eu tenho outros videozinhos assim, cara, isso aqui é preto. Eu tentava ensinar. Eu falei, mas que coisa. Aí eu falei, na Libras, nessa mesma época, preto é assim. Eu falei, Vitória, ó, preto. Isso aqui é preto, tudo é preto. Isso aqui é roxo. Aí ela, roxo. Aí eu mostrava tudo que era roxo. Isso aqui é rosa. Rosa. Isso aqui é azul. Isso aqui é amarelo, vermelho. Foi em branco. E a Sofia ajudando. Aí então eu falei, Vitória. Aí no meio do almoço, que cor que é esse aqui? É branco. Aí eu falei, Vitória, que cor que é? Branco. Ela repetia, entendendo. Cara, resolveu minha vida, porque ela memorizava. Eu perguntava que cor que ela sabia. Porque antes eu falava, Vitória, que cor que é essa aqui? Isso aqui? Eu não sabia se ela tava. Eu não tinha feedback das coisas dela. Sim. Aí eu falei, Vitória, que cor que é essa? Branco. Que cor que é essa? Preto. Que cor que é essa aqui? Vitória, que animal que é esse aqui? Esse aqui é o passarinho. Eu mostrava a imagem, esse aqui é o passarinho. Aí depois, Vivi, o que é aquilo ali? Ela conversava, começou a conversar, ela mostrava. A flor, porque eu fui ensinando, então ela queria conversar, ela conseguia. Na cabeça dela, todo mundo, até hoje, todo mundo entende Libras. Porque em casa a gente teve que ir aprendendo com ela. Deveria ser, né? Deveria ser, né? Ela super fala, ela acha que ninguém sabe. Agora que ela começou já, ela começa a ensinar as pessoas. Mas ela aprendeu na Libras e a maneira que ela tinha de conversar. Cara, ela desestressou. Ela parou de ser mais... Ela era muito agitada. Porque ela queria ser entendida, né? Ela queria ser compreendida. E isso foi fundamental para eu ter feedback. Eu consegui, Vitória, o que você quer fazer? Qual que é o tema do seu aniversário agora? Ela fala o que ela quer. Agora, você viu que ela fazendo assim aquela hora? É que o aniversário dela vai ser da polícia. Ela quer o aniversário da polícia. Ano passado era do unicórnio. Ela ficou um ano inteiro falando que o aniversário ia ser do unicórnio. Aí da Wandinha. Então, assim, tem 3, 4 anos isso, nessa introdução. Ela tinha 7 anos.
E aí eu consegui entender, nossa, outra vida. E aí, paralelo a isso, claro que eu tive a Nayara, que eu brinco que foi a fono que abraçou nossa causa, a única fono em Campo Grande que realmente acreditava nesse método da fala, da influência da fala a partir da Libras. Por quê? No mundo da fono, elas falam assim, mãe, não pode deixar a criança fazer gesto, porque eles vão preferir fazer gesto que é preguiça. Elas não querem falar. Eu comprei essa ideia até os 5, 6 anos dela, até chegar nesse nível. Falei, não, agora não dá pra eu ouvir isso. Vou fazer do meu jeito agora. Fui contra todo mundo, veio a pandemia, aproveitei o embalo e fui fazendo isso em casa. E depois, ela, na hora que chegou na fono, ela já chegou com algum vocabulário. E aí a fono falou, vou ficar com ela daqui a alguns dias, vamos testar pra ver se ela vai conseguir pegar bem Libras, porque não é toda criança. Essa fono, ela é muito legal. Ela tem um trabalho com outras deficiências usando a Libras. E aí ela falou, tem criança com síndrome de Down que pega, que não pega, né? E aí chamou a Vitória, ficou com a Vitória uma semana, eu quase perdi, pelo amor de Deus, beijei o pé dela, de verdade. E Deus colocou ela na minha vida, assim, muito sem querer, que eu descobri ela. E aí ela falou, mãe, a Vitória pegou muito bem Libras, vamos continuar. E fomos continuando, eu entrava com ela na sessão, aprendia junto, ela me ensinava como é que eu ia ensinar, como é que eu ia fazer. E eu ia fazendo em casa. Todo dia eu aprendi uma coisa nova, a gente chegava em casa, eu ficava treinando. Vitória, carro, meio de transporte, moto, bicicleta, não sei o quê. Eu chegava com ela, então a gente treinava. Aí eu precisei da escola. Falei, cara, aí a própria fono falou, mãe, não adianta a gente ficar aqui nos nossos dias, você fazendo em casa, sendo que ela vai pra escola. Na escola não faz sentido nada do que ela tá vendo. E aí outra briga, né? Aí outra briga. Pra poder conseguir essa pessoa que vai acompanhar ela. Conseguiu. E foi a briga. Aí, chegando na escola, falei, Aí ela fez um laudo, levei pra pediatra, a pediatra fez outro laudo, olha, a história é essa. Cheguei e falei o seguinte, eu preciso de uma intérprete. Aí ela, por que? Falei, a Vitória se comunica por Libras. Elas já sabiam, porque ao longo desse processo a Vivi já ia se comunicando, eu já tinha dado uma ideia para elas do como que funcionava a Vitória. Só que eles estavam muito envolvidos com a deficiência da Vitória, que era a síndrome de Down, que não tinha nada a ver com a Libras, que é o mundo do surdo. E aí eu falei, não, eu quero uma intérprete. Eu falei, não, mas você quer uma intérprete? A intérprete é pro surdo, não é pro Down. Aí eu falei, então, vou explicar. Expliquei toda a história. Aí chamaram lá todo mundo na época da Semédica, aqui de Campo Grande. Chegaram um monte de técnico, fiz uma reunião com 50 técnicos lá, não sei do que. Contei a história, aí eles, me ouviram. Eu falei, então, mãe, aqui na lei da Libras, tá dizendo que só tem direito a intérprete a pessoa que é surda. Ou você traz um laudo que ela é surda, ou a gente não pode dar uma intérprete, porque ela não tem direito, você tem que entrar na justiça. Tá, mas tipo assim, como é que eu vou ter um laudo que ela é surda se ela não é surda? Eu juro por Deus que eu fiquei assim, caramba, eu vou fazer todos os exames de surdez, ela deve ser surda. Comecei a achar que ela era surda. Falei, não é possível, deve ter um negocinho lá dentro. Levei pra fazer um monte de exame de surdez. De ouvir, né? Cara, era muito engraçado. Eu levava, a mulher tampava a boca, falava com ela no fone, assim, passarinho. Aí ela ia fazendo Libras. Elefante. Aí eu falei, elefante, moça. Aí eu não tava ouvindo, né? Cara, era muito engraçado. Resumindo, ela não é surda. Ela ia lá no quarto, Vitória. Aí ela vinha. Ela não é surda. Eu já comecei a sofrer que ela não era surda, porque eu queria intérprete. Aí eu falei, é o seguinte, ela não é surda, eu quero intérprete mesmo. Não, você vai ter que entrar na justiça. Falei, cara, não é possível. Eu falei, por hora, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma I, que era um profissional que acompanhava ela, que gosta de Libras, porque na época a que estava com ela tinha pavor de Libras, não queria ensinar. Então eu vou trocar a I dela, vou te dar uma com Libras para introduzir. Quando eu tiver uma sobrando aqui na CEMED, eu dou uma para ela. Aí eu falei, tá. Cara, veio. A sorte que existe pessoas maravilhosas no mundo, que essa aí adorava muito Libras, mas ela não era oficialmente uma intérprete, tem que ter uma formação em tudo, né? Passar no concurso. É o quê? É uma auxiliar. Aí tem vários níveis de auxiliar, isso é na prefeitura, eu não sei se no estado como é que tá. Tinha a pessoa que fica com a criança com deficiência, que ela tem que ter só um curso. Aí tem a que é formada em pedagogia, que ela é para um caso mais específico, que já ganha um pouco, mas já é mais cara. Que é esse que veio com a Vitória, que era uma outra, veio esse com a Vitória. O que é isso? Ao banheiro. Ela quer ir ao banheiro. Eu já até entendi. Entendeu? E aí ela conseguia essa AEI veio que já era pedagoga, mas ela não era intérprete oficial, só que ela era louca por Libras. O sonho dela era ser intérprete, então ela sabia muito de Libras. Cara, foi a minha sorte, porque ela introduziu a Libras inicial, como até onde ela sabia, a Vitória foi junto com ela ensinou a Vitória. Aí quando virou o ano, aí vem o nosso problema em Campo Grande. A troca, mãe, né? a gente vai trocar. Eu falei, não,
Eu já fiquei desesperada. Eu falei, vocês não podem trocar, porque olha o meu caso. Ela vem eu explicar meu caso de novo. Da Vitória não pode, porque a Vitória é livre. Como é que eu vou arrumar outra pessoa? Já não tem intérprete. Ainda vai me tirar que eu tenho? E tem a questão da intimidade que cria com o Intimidade, aluno, cara, né? isso é uma coisa que eu estou numa luta que isso me corrói por dentro, mas a gente fala disso. Sim. Aí na época eu falei assim, não, aí eu fiz um catatal, escrevi, que essa coisa, sou boa de escrever, né? Escrevi, peguei na mão, falei, vem Vitória, vamos comigo, louca, vou baixar lá na CEMED. Catei, trocou, na época começando o ano, já tinha começado, peguei a Vitória na mão, eles não estão acreditando que eu não preciso, vou lá pedir hoje. E eu quero que eles não, que eu vou entrar na justiça, já estava determinado. Cheguei lá com a Vitória, tupetuda. Falei, ó, é o seguinte, ia mudar da administração quando trocou a prefeitura. Cheguei e falei o seguinte, quem quer que... Ah, é fulano. Eu falei, senta aqui, eu preciso falar com você. Meu caso é esse, minha filha é essa, essa questão. E a Vitória, eu soltei a Vitória. Falei, eu levei a Vitória de propósito. Aí a Vitória foi conversar com as meninas, porque lá é cheio de gente que falava em Libras e eu não sabia. Aí daqui a pouco tá lá a Vitória. Aí todo mundo, chama não sei quem, chama não sei quem. É a Vitória lá. Ela falou, cara, ela fala em Libras. Eu falei, então... Falei, fulana, eu não lembro quem que era a mulher que comandava lá na época, né? E aí eu olhei assim, ela falou assim, falei, minha filha fala em Libras. Ela, fala mesmo, ela fala em Libras. Cara, virou um caos naquela CEMED, porque a Vitória era uma criança com síndrome de Down que se comunicava por Libras. E comunicava muito, já tinha um vocabulário absurdo. E aí virou aquela coisa toda. Ela falou, mãe, por que você não, em vez de ela ficar, você não quer uma intérprete? Aí eu falei, sacanagem. Falei, claro que eu quero, eu tô pedindo tem um ano. Ela falou, não, mas falaram pra mim que não podia, porque ela não é surda. Eu vim até pegar sua negativa pra poder entrar na justiça. Ela falou, não, intérprete aqui pra você semana que vem. Por que não? Claro que tem, a gente tem que se adaptar. Super coerente a mulher, assim, sabe? Outro nível. Cara, deu 3 dias, a intérprete chegou, intérprete mesmo. Que também foi uma maravilhosa nossa vida, que cuidou da Vitória por 1 ano e pouco. E continuou com a Vitória, fazendo trabalho com a Vitória. E foi que começou a alfabetização com a Vitória. Esse ano passado, eu troquei ela pro estado, porque eu precisava de um período integral. Sim. Por causa das aulas, das terapias, que tem dia que é de manhã, tem vez que é à tarde, tem vez que é à noite. Agora, Suelen, você teve aí todo esse perrengue atrás de uma auxiliar, atrás de uma intérprete, conseguiu essa intérprete, né, com a graça de Deus. E a Vivi é esse encanto de menina, né, que a gente acompanha. Olha, ela concorda, ela é muito simpática. Eu queria saber, assim, o humor é uma marca de vocês, né, assim, vamos dizer o bom humor, né, porque não é fácil não acordar cedo de bom humor, não é para todo mundo, não. E você ainda tem tempo de parar ali, gravar um vídeo, quer dizer, o tempo da gente é a gente que constrói, é a gente que escolhe como que a gente quer viver isso. Sim, eu tenho... Só puxa um pouquinho mais pertinho de você. Eu tive que trazer... Peraí, filha. Eu tive que aprender a fazer isso, porque eu sempre fui muito corrida, sempre foi eu e as duas, né, para todos os sentidos. Então, todas as brincadeiras, gracinha, sempre foi em horas que dava. Então, essa hora de levar pra escola, hora de levar pra terapia. Ó, estou falando. Não pode mexer. Mamãe, deixa a mãe terminar de contar, ó. Vai contar de você. Vou contar de você. Isso, senta aqui do lado. Não? Então fica aqui. E isso é uma coisa que eu tento trazer, porque eu tenho pouco tempo, eu trabalho, né? Trabalho fora, fico fazendo, levo pra lá, levo pra cá, principalmente a Vitória, que eu acabo tendo que carregar pra várias coisas, né? Então, qual que é a hora que a gente tem? A hora que tá num carro, é a hora que eu paro lá pra fazer um negócio, e eu não tenho tempo, então eu aceitei isso. Vivi, parou? Vem pra cá, não pode. Não mexe. Senta lá com o diretor. Tem uma folha pra ela desenhar? Nada? Tem alguma coisa? Ela fica horas desenhando. Tirando lutinha, ela ama desenhar. Ajuda ali, por favor. A Mana distrair. Senta aqui, ó, do meu lado pra pintar. Aqui, isso, garota. Nossa, até porque ela é a estrela desse... desse bate-papo. Vou falar, eu quero ver ela, não quero ver você. Tá bom, já aceitei, me expulsaram do meu próprio Instagram. E voltando ao assunto, eu tento levar essa maternidade com muita leveza, porque já é pesado o nosso dia a dia. Sim. Já é uma rotina estressante. Temos ali os BO do dia a dia, né? E trago essa brincadeira, essa leveza pra tudo que eu vou fazer, inclusive brigar com ela. Então, assim, vamos brigar, briguei, entendeu? Beleza, agora bora. Entendeu? Então, assim, eu tento levar com o máximo, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não tem controle do tempo todo. E eu, de verdade, eu tenho muito essa relação, assim, nossa, eu tenho que entender hoje, curtir hoje.
E fui aprendendo a lidar com isso ao longo dessas descobertas, né? Da maternidade, da mulher, do dia a dia. E faço tudo um pouquinho. Eu brinco nas minhas palestras, né? Como é que eu faço? Eu faço tudo mal feito. Eu faço tudo, mas de um jeito que dá pra fazer, porque senão a gente pira. Que se eu for querer fazer perfeito, tudo, não vai conseguir fazer e vai ficar frustrado e não vou fazer. Então, o que dá pra fazer? O que dá pra ser mãe assim hoje? Hoje eu vou ser essa mãe aqui. Hoje eu tenho que treinar, então eu tenho que me dedicar a isso. Hoje eu tenho que fazer... E eu vou fazendo isso e elas não têm jeito. Estão no meu dia a dia pra tudo. Então, é o pouquinho de tempo que eu tenho pra brincar, pra conversar, pra entender. E você, Suelen, além de ser profissional da segurança pública, né? Quer dizer, já tem por si aí uma roupagem que normalmente teria que ser, vamos dizer assim, um pouco mais sisuda, né? Trabalha com saúde, é mãe e essa atividade, inclusive, em tempo integral, né? Não remunerada, digamos aí. Só gasto. Isso é para todas as mães, né? E mesmo assim encontrou no humor, essa maneira de contornar. A gente sabe que tem muita mãe atípica e, assim, é lógico que a gente não está aqui para julgar, né, nenhuma, porque cada uma vive ao seu modo, né? Mas não apenas as mães atípicas, mas quiçá se todas nós pudéssemos, né, ter esse bom humor, ou ter, não vou dizer nem o bom humor, talvez esse olhar sobre as situações, sobre os problemas, né? O que te inspira, o que te ajuda muito, assim, a manter esse foco, esse equilíbrio, né? E esse astral sempre ok, assim. Ou tem dia que não tá ok também. Tem dia que não tá ok. Tá tudo certo. Sou brava, Vitória? Segundo a Vitória, eu sou muito brava. Hoje eu descobri, ela falou isso pra mim. Que o pai dela era... Eu falei, por que você gosta tanto do seu pai? Ele falou assim, o pai dela era legal. Eu falei, e eu não sou legal, não. Ela falou, você é brava. Ela me acha super brava, a Vitória. Pera aqui. Mas deve ser, hein, Vitória? Eu tô achando. E eu sou assim, eu tenho uma mais um gênio brava. Forte, né? Uma personalidade forte. Eu brigo, mas assim, eu brigo, no jeito que eu brigo nos vídeos, eu brigo com ela. Pô, Vitória, ela entende muito rápido, então elas acabaram acostumando, é o que dá pra fazer, não dá pra ficar mal-humorado o tempo todo. E voltando a responder a sua pergunta, eu aprendi a usar muito treino, né? O treinamento físico para sair desse estresse todo. Então, desde quando ela era bebezinha, quando ela nasceu, com essa nova visão que ela veio trazendo para mim, eu falei, cara, eu preciso ser uma mãe massa, eu preciso aguentar fazer as coisas com ela. Eu tive talvez muito rápido, ainda quase que inconsciente, essa noção. Eu tenho que pegar no colo, eu tenho que aguentar fazer as coisas, eu tenho que estar viva, eu tenho que estar bem, então eu tenho que cuidar das minhas filhas, porque as filhas na minha cabeça eram minhas, sempre, né, sempre são minhas, então eu tenho que cuidar de todo mundo. E qual que é a hora que eu conseguia relaxar? Porque é complicado, quem é mãe sabe, é um estresse absurdo, hora com a saúde, hora com o temperamento, hora com a casa, com o marido, com não sei o que, no trabalho. E aí, quando eu comecei a aprender a sair eu queria sair para fazer caminhada em casa. Colocava isso aqui no carrinho, eu ia fazer caminhada em tal lugar. Aí no outro dia eu ia dar 3 voltas em volta da quadra. Aí no outro dia elas estavam dormindo, eu acordava, quer saber, hoje eu vou dar uma volta andando, uma volta correndo. Aí no outro dia eu ia dar 2 voltas andando, uma volta correndo. Aí eu vou dar 2 correndo, uma andando. Eu comecei a me dar metas, porque eu, sem perceber hoje, olhando para trás que eu consigo visualizar isso, eu tinha muito momentos de estresse, ainda mais hospital, essas coisas. Quando eu saía para andar, era meu momento. Eu colocava meu fone de ouvido, uma música tosca, que eu adorava, e saía para andar, que era a hora que eu relaxava. E o treinamento físico, depois eu fiz, tem dopamina, tem vários hormônios ali que liberam, que foi, cara, aquilo ali me deixava muito bem. E toda vez que eu estava estressada, cansada, eu saía. E como eu tinha ela muito bebezinha, eu queria mostrar o mundo para ela. Isso era muito nato, eu já tava com essa visão. As duas, inclusive. Então, nossos passeios toda a vida foi em parque. Elas cresceram comigo enfiada em box de crossfit. Depois que eu fui melhorando, porque eu fui aprendendo isso. Então, qual que é o meu horário? É 30 minutos de funcional, 40 minutos. Cara, aquilo ali me resetava de um jeito que eu ficava de bom humor, eu ficava bem. Meu corpo começou a ficar melhor, porque na época eu era mais gordinha e tudo. E eu não gostava, não entrava nas roupas, tava com o humor, a minha estima lá no chão. Quando automaticamente essas coisas foram melhorando, cara, o humor muda. Eu já comecei a me sentir mais bonita, eu já comecei a ter mais disposição para fazer as coisas com as meninas, não tinha aquela preguiça de ficar jogada no sofá o tempo todo, tendo que ficar só limpando casa.
E comecei a viver o mundo. Ai, onde que eu vou passear hoje? Eu vou passear lá no parque. Eu aguentava andar no parque com as minhas filhas, eu aguentava ir no brinquedo, eu aguentava brincar de corrida. E eu fui vendo tanto que aquilo era legal. Então, era uma coisa que me fazia bem, e fazia bem pra elas, e fazia bem pra minha cabeça. Cara, foi o tripé pra eu levar esses 10 anos aqui com as meninas. Não largo. Tô estressada, meu marido até hoje chega, eu falei, casei de novo. Meu marido falou assim, hoje você não treinou, né? Eu falei, não, por quê? Você tá chata. Tá chata. Eu falei, eu tô indo, então. Ele falou, então, some daqui. Aí minha academia é 24 horas. Tem dia que eu tô 1 hora da manhã, tô treinando, porque eu tô com a cabeça a milhão. Suelen, mas você tá trazendo pra gente, na prática, a história da máscara, né? Quando você tá no avião, né? Tiver numa Justamente. emergência, as máscaras irão cair e você coloca primeiro em quem? Em quem Você. tá do seu lado, no seu filho ou em você? A gente coloca na gente. Então, você puxou essa máscara, né, de oxigênio pra você e começou a cuidar da sua saúde fazendo atividade física, isso é muito legal, viu? Um exemplo que eu acho que todas nós, inclusive para mim, né, produção? Eu sei que ele tá ouvindo ali, ele tá só pensando nisso. Tá vendo? E Agora, qual que foi o maior aprendizado que você teve todos esses anos com a Vitória e com a Sofia? é falar que ama, a gente fala que ama os filhos, né? A gente ama muito até. Mas as pessoas confundem algumas coisas do amor. Eu acho que a minha meta, eu amo tanto as minhas filhas que eu preciso estar bem. Eu amo tanto elas que eu tenho que estar viva. Eu tenho que aguentar brincar com elas. Eu amo tanto elas que eu preciso ter dinheiro para poder proporcionar muitas coisas para elas. Então, o meu amor por um filho ou por elas está justamente nisso. Eu só consigo falar que eu amo e viver esse amor me tornando alguém muito melhor. Então, elas me transformaram. Quem me conheceu há 10 anos, 11 anos antes delas, eu tenho antes delas e depois delas. Não que eu seja maravilhosa, não teve defeitos, essas coisas, mas minha evolução foi muito grande. Eu sempre quis mostrar para elas que eu sou uma mulher que ela pode ser referência para elas. Que eu brinquei essa semana disso, se eu morresse hoje, eu ia ser muito grata e muito feliz, porque eu vivi muita coisa legal na minha vida, e eu quero muito ver elas crescendo, mas eu quero que elas olhem pra mim e falem, minha mãe, quem que é essa pessoa? Minha mãe, mas eu sei de verdade, não é só porque elas me amam. Pô, minha mãe treina, minha mãe tem uma mulher maneira, é divertida, eu gosto, é boa no que faz, eu tento ser referência em tudo que eu faço, de verdade, por causa delas. Então, assim, isso eu acho que é amor de verdade. Então, é uma coisa falar que ama, mas eu não consegui salvar minha filha se eu tiver que entrar numa água. Se ela estiver morrendo afogada, eu não consegui salvar minha filha? Não, vou aprender a nadar. Eu não consegui salvar minha filha se eu tiver que correr para pegar ela. Se eu tiver que carregar minha filha no colo, eu vou envelhecer. A Vitória tem uma perspectiva de vida diferente, então ela vai envelhecer diferente da gente. Então, eu não vou conseguir, com 40, 50 anos, segurar minha filha no colo, erguer ela, se eu tiver que cuidar delas. Então, assim, isso é real. Eu vou ter que cuidar da minha mãe. Sim. Minha mãe vai envelhecer, eu sou filha única. Eu não vou aguentar pegar minha mãe no colo porque eu tô obesa, porque eu tô acima do peso, porque eu tô fraca, porque minha vitamina não tá boa. Sendo que é uma coisa tão simples, eu beber água, eu fazer 1 hora de treino e... Por quê? Porque básico. Porque eu quero assistir Netflix, que eu quero assistir alguma coisa, sendo que eu posso fazer isso de outro jeito. Eu preciso ganhar mais. Minhas filhas são muito caras. Não porque são caras, mas porque uma escola boa é mais cara. Uma roupinha que elas querem, que tem que ter, porque estão crescendo, é mais cara. Ah, tem o pai, Meninas, né? Meninas são mais caras. Cara, né? o que eu ganho não dá, então eu preciso aprender mais coisas, eu tenho que estudar mais. Hoje eu tenho 6 especializações, eu tô concluindo 2. Olha só, caraca. Eu sou a primeira mulher cursada em curso operacional. Eu raspei cabeça, por isso meu cabelo é curtinho. Meti no meio de um monte de curso que só tinha homem. Dei as caras, fui lá, fiz o curso ano retrasado, formei. Fui a primeira mulher cursada dentro desse curso que eu fiz no estado. Então, eu tento ser uma funcionária pública. Hoje eu tenho horário reduzido por causa da Vitória, devido à demanda. E mesmo eu com horário reduzido, hoje eu sou a primeira instrutora da minha instituição, mulher, formando um curso mulher, dando um curso para mulher. Então, eu tento ser a primeira dentro desse mundo. Então, eu sou a primeira mulher, eu tenho vários cursos que eu fui a primeira mulher que formou, e isso é uma coisa que me orgulha, porque eu posso quebrar paradigmas, isso é uma coisa muito legal. Hoje eu dou instrução para pessoas, né, homens ou mulheres, sou respeitada dentro desse meio. E isso é uma coisa que me orgulha muito, e como mulher, e só pude fazer porque lá atrás eu fui fazer caminhada com a Vitória, porque eu estava estressada, entendeu? E eu só pude proporcionar várias coisas, crescimento no meu trabalho, crescimento como mulher, relacionamento, hoje eu vivo um relacionamento dos meus sonhos, ter coragem de olhar para o meu relacionamento e falar, não, minhas filhas
não dá pra crescer nesse ambiente. Eu sou corajosa o suficiente pra abrir mão de várias coisas e construir tudo do zero com elas de novo. Recomeçar, né? E tranquila. Então, assim, não tenho medo nenhum. E isso é uma coisa que você vai fortalecendo. E nesses últimos 10, 11 anos. Casei de novo hoje. Vi um relacionamento, assim, o sonho da minha vida que eu tinha lá atrás. Adaptando ali uma família, reconstruindo uma família reconstituída, né? Mas com muito amor, tanto com meus enteados quanto deles com elas, e assim, e funciona. E qual que é o medo que as pessoas têm? Por que não pode dar certo? É diferente do padrão? É diferente do padrão. Lá atrás eu sonhei, eu tinha um padrãozinho, mas hoje eu vivo exatamente o que eu sempre sonhei, de um jeito, um caminho totalmente diferente, mas eu vivo tudo que eu sempre achei incrível. E isso é uma coisa que me constrói. Tem que fazer escolhas diferentes? Tem. A Libras é uma coisa diferente, mas minha filha se comunica. Pode ser que vire a profissão dela do futuro? Pode ser. Descobri recentemente que ela nunca ia falar porque a mordida dela é totalmente cruzada e lascada. Por isso que ela usou de um monte de aparelho na boca. Ela falou, mãe, você nunca vai... A Vitória não quer falar. Porque ela tá toda cruzada. Se eu tivesse descoberto isso lá atrás, ela não tinha nem maturidade para colocar aparelho. Fiz a filmagem dela fazendo os aparelhos. Hoje ela tem uma maturidade, uma paz para fazer as coisas, já tá mais mocinha. Será que se eu não tivesse deixado ela irritada até hoje, porque ela não ia falar, me irritando, ela ia, não sei como ela seria hoje. Você aceitou, na verdade, o tempo dela, né? O tempo dela. O que dá pra fazer hoje? É isso aqui, é o que tem pra janta. Meu filho, você vai ter que aprender esse negócio aqui. E isso, naturalmente, foi dando muito certo. Qual que é? Eu prefiro a paz. Tudo que tira minha paz não vale a pena, nem a delas. Então, assim, a paz é realmente algo muito que faz eu repensar. Fala, cara, que preço que eu tô querendo essa estimulação dela? Que preço que eu quero? Aí esse preço dela ficar irritada desse tanto, fazendo... Não. Você realmente ressignificou a sua vida, né? Você pegou ali, vamos dizer, um limão, e um limãozinho bem bonitinho, e fez dele essa limonada deliciosa. Agora... Mas tem ansiedade, né? A gente fica ansiosa. Ai, será que vai dar certo? Será que... Mas tá dando tudo certo. E eu não sei como é que vai ser. Se falar, maravilha. Se não falar, ai, resolvi um dos problemas. Vai ter mais gente que entende ela. Bom, ela já se comunica, né? Já é assim. E agora, como é que você enxerga, assim, essa representatividade de famílias atípicas nas redes sociais? Porque a gente percebe que a internet, e até por meio da rede social, abriu um leque muito grandioso. Foi assim que eu te encontrei, né? Até aproveitar e mandar um abraço para a Gra, que é a mãe da Yasmin, que eu sou apaixonada pela Yasmin, é um encanto de menina. A Gra, assim como você, uma mãe forte também, daquelas, né, que busca o melhor para o filho. E aí, como que você enxerga a importância dessas mães atípicas, dessas famílias mostrarem seu dia a dia também, né? E com isso mostrar pra gente que é possível, né? Fazer tudo que a gente quiser, né? Sim, hoje a gente, mulher, nós estamos com um pouco mais de liberdade para isso, né? Com menos julgamentos, talvez. Eu acho que o julgamento mais difícil é o nosso mesmo. Poxa, eu planejei, eu queria ter o casamento que aquele cara que eu planejei, que era o pai ser o pai perfeito. Eu planejei assim, era pra ter sido assim. E isso, a gente se aceitar que isso aconteceu é muito difícil. Então, hoje, eu vejo pessoas, né, ainda vivendo o luto de um término, repassando essa dor da separação, que é uma falência, né? Não deixa de ser. E dando um peso mais do que ele deveria ter. Ou até, assim, trazendo ele para o ambiente familiar, para as crianças. Isso é uma coisa que eu tentei não fazer e tento levar isso para todo mundo. Falo, olha, é difícil, mas tudo é difícil. Ficar num relacionamento também, onde você é violentado, ou de alguma forma, né? Não somente física. Um relacionamento onde há um caos, onde há briga, onde há discussão, onde ninguém tá feliz, tá um caos. A criança vai crescer naquele ambiente, também não é bacana. Eu prefiro algumas coisas. Vai ser difícil ser sozinha? Qual que é a minha dificuldade financeira? Vou. Mas dá pra resolver. Qual que é a minha dificuldade psicológica? Poxa, dá pra fazer uma terapia, fazer uma corrida na rua, já resolve alguma coisa. Vai de acordo com o que você pode. E algumas opções a gente vai fazendo. Eu usei as crianças a esse favor, porque eu sempre pensava muito nelas, né?
Mas nessa representatividade da família atípica, né, dessa família reconstruída, que é a maioria, mudou do meu cenário de criança para o Sim. cenário da minha filha, a Sofia hoje, a maioria dos amiguinhos dela tem a família. Eu falo assim, Assim. os meus, os seus, os nossos, né? Porque aqui em casa não é diferente. E a gente aprender a ser mãe e aprender a ser madrasta, né? Sim. Aqui, como se posicionar dentro daquele mundo ali, porque sou mãe, mas eu sou madrasta, mas não sou mãe, mas tenho responsabilidade de mãe. Aham. Sou pai, não sou o pai, mas eu tenho responsabilidade, atuo como se fosse, tanto quanto. Uhum. E aí a gente saber dividir os papéis de cada um ali dentro e como que vai... É uma dificuldade tão grande, mas não é impossível. Dá pra sentar e conversar muito bem antes. Então, assim, eu vou com o meu pacotinho. É eu e duas aqui, que nós tem que gostar de você. Então, se uma de nós não deu certo, não deu certo. Então isso na minha cabeça era muito, muito funcional. E eu sempre trouxe esse respeito pras meninas, né? Olha, o que vocês acham? A mais velha, principalmente a Vivi, é good vibes, né? Vivi tá ok, tudo oba pra ela. Mas é uma coisa que a gente... Esse relacionamento que a gente casou agora em dezembro, né? E aí eu sempre trouxe elas muito pra perto, né? O que você acha? Como é que você acha? O que você topa, não topa? Ó, estamos aqui, temos nosso dia só nós três, sempre mantive isso. E é uma coisa, cara, não sei, é muito leve hoje ainda, muito mais fácil. Não é tudo esse bicho papão todo que todo mundo pensa, mas também não é tranquilo. Mas se fosse um relacionamento o típico também não é tranquilo. Sim. Eu fico vendo, qual que é a dificuldade? Ah, mas aí ele vai querer mandar nas minhas filhas. O pai também vai. Uhum. E às vezes o pai é incoerente também. E não é porque é pai que é coerente. Exatamente. O pai é incoerente também. Então, assim, não sei, eu defendo muito o tentar. Você tem que olhar para sua paz, a paz das crianças. Uma coisa que eu considero muito, e eu sempre falo isso para todas as mães, foi bacana. O filho, eu falo que o filho é da mãe, né? Uhum. Ok, se você tem hoje uma família que te possibilita seus filhos ter esse estilo de vida. Se você separar hoje, seus filhos vão ter o mesmo estilo de vida? Aí é uma questão. Uhum. Por quê? Então, assim, algo tá acontecendo diferente. Eu gosto da ideia, eu sempre trabalhei isso, que tudo é minha responsabilidade. Se eu tivesse o pai ou não, elas vão continuar na mesma escola? Elas vão ter o mesmo estilo de vida? Elas vão ter as mesmas condições? Vão ter isso, vão ter aquilo? Então, eu sempre me preocupei com isso. Isso me movimentou e me deixou muito segura. Uhum. Por quê? Eu não preciso estar naquele relacionamento para que elas tenham X, Y, É independente Z. uma coisa da outra. Eu consegui fazer a separação e me deixou muito segura para sair, para experimentar, me conhecer. Não, vai dar certo, vai dar certo. Eu dou conta, eu resolvo. Claro que tem uma sobrecarga ali pra gente, né? Mas funcionou. E hoje a relação com o pai delas, assim, é bem organizada até. Uhum. E aí, qual que é a função? Ser pai. Pega aí fim de semana, brincou, beleza, deu tudo certo, devolve a rotina delas e hoje acostumaram. Não era o que era para ser no nosso ideal ali com as fadas, mas funciona muito bem. E ok, porque o comercial de margarina não é assim, né? Não existe, não funciona. Eu acompanho de perto relacionamentos típicos que eu falo, eu acho que eu gosto do meu, que é atípico mesmo, funciona melhor. E não sei, a gente cada uma sabe o seu limite de dor, né? Cada mulher sabe o seu limite de dor e de tolerância. Talvez a tolerância também ajude, né? As coisas durarem ali muitos anos. E é importante, inclusive, você falar isso, porque a gente sabe que a maioria das mães atípicas, principalmente, aliás, eu ia dizer principalmente as de baixa renda, mas acho que não, que a violência, ela tá em todas as classes sociais, né? A gente percebe que o cara, normalmente, ele não aguenta, vamos dizer assim, a responsabilidade que é dividir, né, essas dificuldades todas, né? E aí acaba que a mãe se vira nos 30 sozinha, né? A maioria delas, né? Teoricamente era para ser, né? Eu acho que tá todo mundo muito doente. A minha sensação é assim, a gente precisa ser cuidada também. O homem também tá perdido aí nos seus papéis, mas aí acho que temos outro podcast. Com certeza, é tema para outro podcast. Agora, a gente vai lá. Pra gente finalizar, Su, uma mensagem que você deixa para outras mães, principalmente essas mãezinhas que talvez tenham descoberto agora essa possibilidade de ter que encarar um filho nas condições da Vivi ou nas condições de outro tipo de deficiência, né? O que você diria para essas mulheres?
Olha, eu vou falar o que eu diria pra mim, né? Se eu chegasse lá em mim agora, Suelen grávida, acabou de descobrir. Eu ia sentar e falar assim, minha filha, Respira. calma, respira. Tem um mundo lindo ali que você não faz noção agora, mas vai dar tudo certo. Então, faz tudo que você acredita que é real, que é verdade, a sua verdade. Melhora, seja a melhor versão que você puder de você, porque ele ou ela vai precisar da sua melhor versão. Você vai melhorar a vida da sua criança, do seu filho 1000 vezes mais você estando bem. Então, foca, ok, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Foca em você, melhora você, se melhora como mulher, se melhora como profissional, se melhora como filha, como mãe, como irmã. Seja alguém melhor todos os dias. Que isso vai fazer uma diferença imensa. Se você progrida, essa palavra, né? Você tem que se progredir primeiro, que vai dar tudo certo. Se ame, né? Se ame, que você se amando, vai dar tudo. O seu filho vai te amar de qualquer jeito. Ele nem sabe o que ele tem. Ele nem sabe. Você que vai contar pra ele que mundo que ele vai viver. Então, nem ele sabe o que ele tem. Isso é uma coisa, é fato. Então, assim, nem ela sabe que ela tem síndrome de Down. Eu fiz um vídeo brincando com isso. Eu acho que ela descobriu hoje que ela que é esse tal de síndrome de Down. Porque ela não sabe. Então... e ela não sabe. Então, é uma coisa que eu fui contando aos poucos e deixei ela ser ela. Deixa ser ela. E tá certo, no tempo dela, né, tudo se resolvendo. Olha, Suelen, parabéns para você. Por esse jeito que você criou você desenvolveu todo o seu, né, de criar essas meninas. E olha, eu te compreendo, viu? Porque eu tive que passar meus perrengues também para levar tudo sozinha até uma parte da vida, até eu encontrar essa pessoa ideal, né? Então, com a ajuda de Deus, né, com a nossa fé, a gente vai levando, e acima de tudo com o amor. Você falou tudo, o amor que a gente tem por elas é algo que sobressai, assim, né, é incrível. Deixa a gente criativo, né, falou, meu Deus, me dá uma criatividade, às vezes quando ele dá uma chorada, dá uma encostada na parede, chora, dá 2 tapas na cara, vambora, não tem jeito, tem que resolver. Isso aí. E você é um exemplo, assim, para eu tenho certeza, para todas as pessoas que te seguem, porque comigo foi assim, me deu um gás, eu olhei e falei, nossa, que mulher incrível, né? Eu quero muito conversar com ela, eu quero conhecer a Vivi, e hoje, assim, de verdade, eu fiz aquele story, né? Tô ansiosa, porque eu queria realmente conhecer, e ela é do jeitinho que você mostra, né? Inclusive você também, a Sofia, né? Essa coisa de família que eu acho que falta muito nas pessoas hoje em dia, né? Falta sim. Eu vejo que falta muito coragem de mostrar quem você é. As pessoas têm muito dedo pra se mostrar, né? Eu vejo que eu brinco que eu tenho um hater agora, e aí um dos vídeos eu dou um tapinho. Tira essa mão aí, alguma coisa. Não, tô brincando agora. Mas tipo, tira essa mão aí. Eu fiz um negócio nela assim. Mamãe. Pode fazer charme. Aí eu fiz não sei o que é algo irreal. Como é que eu paro a Vitória de verdade? Eu assusto ela. Ela já sabe que ela fez alguma coisa. Ela não apanha. O bater dela é o ápice, assim. Mas cara, e vieram várias pessoas. Eu falei, cara, duvido se as mães não fazem. Aí eu comecei a ter um monte de mãe. Eu também, eu brinco. E se não faz, tem que fazer. Tem que fazer. Aí eu falei, cara, as pessoas estão... eu tô tentando... Qual que seria a palavra? A gente fica tentando ser... desinfluencer. Eu quero ser uma desinfluencer. Porque isso tira uma carga da gente. Fala, cara, tá tudo bem. Não quero ser perfeita, não. Eu quero ser feliz. O meu carro vai furar pneu. Nem sempre meu carro vai estar maneiro. Pô, às vezes vai atrasar uma conta. Pô, às vezes eu nem vou estar fora de forma, vai estar caindo na barriguinha. Mas tem vez... Sabe, tá tudo bem, não tá tudo bem. Tá tudo bem meu casamento não ser o padrão lá da margarina. Tá tudo bem minha filha não ser perfeita, né? Entre aspas, que pra mim é. Mas assim... tá tudo bem o meu cenário que eu tô. O que eu vou fazer com isso? Sim. E isso é uma coisa que eu tento mostrar. Falei, cara, tá tudo bem você ser doida. Tá tudo bem a mãe chegar e falar, cara, eu tô cansada. Eu quero só tomar um vinho e falar uma besteira. Eu quero sair com minhas amigas. Eu quero poder fazer as coisas também. Eu sou mulher também. Eu quero, né, poder namorar. Eu quero poder fazer as coisas. E isso é uma coisa que as mulheres ficam... Parece que a gente tá todo mundo muito tendo que ser regradinho. Aí você chega falando, fala, essa mãe é meio doida mesmo. Essa mãe faz as coisas. E tá tudo certo, porque no fundo, todo mundo é meio doido e a gente só extrapola, deixa a doida sair, tá tudo certo. Deixa a doida sair, né? Porque é o que eu falei, talvez eu vejo muitas mães igual a Suelen lá, que tava no grupo quase enlouquecida, porque você fica nessa rede social. Cara, querendo filha, ser perfeita. Poxa, minha filha não tem essa escola, minha filha, poxa, eu não tô dando isso pra eles, pô, não tô proporcionando. Ai, eu tô infeliz, ai, meu casamento não sei o quê.
a pessoa se compara o tempo todo achando que eu posto as coisas no meu Instagram, né? E aí a pessoa acha... E na minha palestra eu falo muito isso. A pessoa vê, eu pego um vídeo, em algum momento lá, eu mostro um vídeo, todos os vídeos do meu Instagram bem legal. E aí, outro vídeo, eu mostro todos os bastidores daqueles vídeos. Eu no perrengue, eu sofrendo, eu chorando, eu toda arrebentada, eu sem dedo, sem aquilo. As crianças dando um caos. Eu faço essa comparação. Eu falo, ó, essa é o que vocês estão vendo. Isso aqui, muito mais, isso aqui é só o que eu filmei. É a vida real, é o bastidor que ninguém vê. E eu faço questão de demonstrar o bastidor que ninguém vê. Agora mais ainda. É igual a história da bailarina, né? Todo mundo acha lindíssimo, mas ninguém quer ter o dedinho dela, né? O pé dela, né? Que machucado, calejado. Enfim, nós somos guerreiras, somos fortes, né? E graças a Deus... tivemos a honra de receber os nossos filhos, né? E de poder passar isso adiante. Muito obrigada, viu, por partilhar esse momento com a gente. E vai dar trabalho, viu, gente? Seu filho com deficiência, a Sofia me dá mais trabalho que a Vitória. Ah, é, Sofia? Sofia, vem aqui só para você aparecer, Sofia, para você dar um oi ali do lado da sua mãe, né? O editor que lute depois vai brigar comigo, mas hoje tá tudo certo. Essa é a Sofia, que menina linda. Abaixa aí, Sofia. Aqui, vem aqui. Essa é a Sô, a mente só sai a foto falando Sofia. Mas a Vitória é muito do que é por causa da Sofia. A Sofia estimulou ela extremamente, sem ela saber, né? Sim. Extremamente. Com 1 ano de diferença, a Vivi é totalmente desenrolada, muito por causa da Sofia. Teve, né? A irmã o tempo todo ali, tratando ela como qualquer outra criança. E tá tudo certo. E a Sô é meu bichinho. Dá muito mais trabalho que Vitória, viu? Tá vendo, Sofia? Eu nunca fui na coordenação, porque alguém chamou a Vitória pra coordenação, entendeu? Dando alteração. Isso aqui eu sou a mãe em coordenação. Ah, é, Sofia? Muito bem. Deixar o perfil da Vivi. O perfil da Vivi tem 1 mês. 1 mês e pouquinho que eu abri aquele perfil. Que tá com quase 4 mil seguidores já. 3 mil poterereco já. E o perfil no TikTok também, já chegamos aí, acho que estamos a 18 mil, 17 mil e pouco lá no TikTok também, que ela já monetiza e tudo. Dedinhos de Vivi. Dedinhos de Vivi. O TikTok é outro que eu não lembro, mas depois entrar no Dedinho de Vivi que a gente vai vai colocar os links aqui nos nossos comentários. E eu vou aproveitar, né, lembrar você que também pode fazer parte da nossa produção, pode enviar a sua sugestão de assuntos aqui nos nossos comentários e também te convido a acompanhar os nossos episódios passados, viu? Nosso programa é uma produção independente, um produto VW Comunicação, e eu quero encerrar por aqui agradecendo mais uma vez a Suelen, né? Porque, como ela mesma disse, nos bastidores ninguém sabe, mas a Vivi já pintou e bordou por aqui, já passeou, já puxou os cabos do William ali, já desligou o microfone, né, Vivi? Tá tudo certo, você é linda. Ela tá com sono, né? Muito obrigada, viu? E eu te encontro na próxima semana com mais uma edição aqui do nosso podcast Guia Mais Saúde. A você um forte abraço e até lá.